Abra sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 51, versículo 1. Palavra de conforto para Sião. Ouve-me vós. Olha só, está falando para ouvir, ó. Ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscai o Senhor. Quem que é justiça na sua vida aí? Quem que é justiça? O diretor, você tem que cortar para o povo, diretor. Que eu estou perguntando, quem quer justiça? O povo levanta a mão e quem está em casa não está vendo. De novo, quem quer justiça aí? Isso, tem que cortar ali e depois volta para a palavra. As pessoas estão em busca de justiça. Porque o mundo que vivemos é justo, gente? Não. O mundo que eu e você vivemos tem injustiças acontecendo todos os dias. Agora mesmo, muitas injustiças estão acontecendo. Nesse exato momento tem gente sendo injustiçada, pisada, massacrada. Nesse exato momento tem pessoas morrendo. Outro dia eu estava vendo um aplicativo que ele mostra o número da população mundial, e à medida que vão nascendo e vão sendo registradas, esse aplicativo vai acrescentando, aí o reloginho vai só subindo, e do outro lado tem o número de óbitos, ou seja, de pessoas que estão morrendo. Aí eu estava olhando lá, o reloginho dos que nascem, e o reloginho dos que morrem. É muita gente morrendo rapidamente assim, ó. E eu ficava pensando, meu Deus, aquele que está nascendo, ainda tem esperança para ela. Mas é aquela que está morrendo, aquela que morreu, no caso. Porque quando o reloginho vai avançando, são as pessoas que morreram. E eu me perguntava, quantas destas pessoas que estão morrendo conheceram a Jesus ou tiveram uma oportunidade? Quantas dessas pessoas estão se salvando e quantas estão já condenadas? Então, isso é uma coisa que faz a gente parar para pensar. Agora, enquanto eu e você estamos aqui na reunião, tem gente morrendo? Tem gente morrendo. Então nós temos que aproveitar a oportunidade de estarmos o quê? Vivos. Eu e você estamos vivos, tudo pode acontecer, gente. Aí ele diz, ó: olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Ali, quem é Abraão? Abraão é considerado o pai da fé. E Sara, um exemplo, porque era mulher estéril, de idade avançada, e que já não poderia ter filhos. E no entanto, foi deste casal que veio o povo de Israel. Povo numeroso como a areia do mar, de onde não se esperava que alguma coisa pudesse ainda acontecer devido à idade avançada e à esterilidade da mulher. Deus fez nascer uma grande nação. Então, o que isso nos chama a atenção? Nos mostra que exatamente onde não parece que vai dar, é onde Deus quer operar, gente. Onde a esperança, humanamente falando, já não existe mais, é ali que Deus quer realizar o milagre dele. Então a fé, ele fala, olhai para Abraão, ou seja, veja o exemplo de Abraão, a fé de Abraão, Abraão que andou com Deus, Abraão que creu em Deus. E nós temos que fazer a mesma coisa, não perder a fé, não deixar de andar com Deus. E no caso, Sara representa a esperança.
Porque era ele o único, eu estou lá em cima ainda, o único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Quem é o Abraão de hoje? Somos nós. Deus chamou você, sabia disso? Deus te chamou para te abençoar e para multiplicar a sua vida, gente. Do mesmo jeito que ele abençoou Abraão, você é o Abraão de hoje. Você é a Sara de hoje. E Deus trata você como pessoa única, sabia disso? Ele conhece você, seus sonhos, suas frustrações, seus desejos. Ele sabe onde você mora, onde você trabalha, se você não trabalha, quanto você ganha por mês, o ano do carro que você tem, a quilometragem dele. E bispo, e eu que não tenho carro? Deus sabe também. Sabe quantos pares de sapato você tem no seu guarda-roupa? Você sabe quantos quilos de arroz tem na sua casa? Bispo, eu acho, mas Deus sabe exatamente o que você tem para comer, o dinheiro que está na sua conta, se ela está negativa, se ela está no azul, se você está devendo, se o nome está sujo ou não está. Deus conhece toda a sua vida, tudo. E aí ele chamou você, você foi chamado. Mas a Bíblia diz também que muitos são chamados. Mostra essa passagem, por favor. Muitos são chamados. Muita gente nesse momento está sendo chamada. Por exemplo, essa programação agora está chegando em muitos lugares. E Deus está chamando. Muitos são chamados. São milhões de pessoas que estão agora acompanhando. Você sabia disso? Não é só no Brasil, não. No Brasil e pelo mundo afora. E milhões de pessoas estão agora acompanhando aqui. E Deus está chamando. Mas todos atendem ao chamado? Não, não todos. Vamos voltar lá em Isaías. Vamos continuar. Porque o Senhor tem piedade de Sião. Terá piedade de todos os lugares assolados dela. E fará o seu deserto como o Éden. Gente, o Éden ali está se referindo ao quê? Ao jardim do Éden. Agora coloca lá no deserto. O que é o deserto? É o oposto do jardim. O deserto é um lugar árido, seco, desolado, isolado. É um lugar tão terrível, o deserto, que durante o dia a temperatura é muito alta, queima, arde, a água quase não existe. E à noite? À noite dá uma refrescada. Não, à noite gela, gente. Faz um frio terrível. Então você imagina bem, uma pessoa que está no deserto, ela tem que ao mesmo tempo ter roupa leve e ter agasalhos pesados, porque de noite o frio cai, a temperatura baixa terrivelmente. Agora imagina o organismo que de noite um frio terrível e durante o dia um calor insuportável. Isso arrebenta com a saúde. Então, o deserto é exatamente isso aí, E muitas pessoas estão vivendo assim. Deus está dizendo, olha lá, fará o seu deserto como o Éden. Agora, como é que é um jardim? O jardim do Éden era o contrário. Gente, lá fazia calor insuportável? Fazia? Não. Fazia um frio de bater queixo? Não, o homem e a mulher andavam nus. Então significava dizer que a temperatura era agradável. Não era nem quente e nem frio. Porque de noite eles dormiam, não sentia frio. Não tinha cobertor, não tinha nem roupa. Imagina que temperatura agradável que era aquele lugar. Tinha água no jardim do Éden? Muita água. Muita água. Abundância, frutas à vontade, toda espécie de alimento, tudo, sabe? Que beleza.
Deus está querendo dizer o que com isso? Ele quer que você tenha esse tipo de vida lá. O seu deserto como Éden. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Que coisa boa, hein? Sabe que tem muitas pessoas que vivem a solidão, ou seja, elas estão sozinhas. E essa solidão não quer dizer necessariamente a ausência de pessoas, não. Você sabe que tem gente que está cercado de pessoas e, no entanto, ela se sente sozinha. Ela se sente sozinha, ela se fecha. Por exemplo, a pessoa que sofre com depressão profunda, ela se fecha, ela vive um mundo de solidão, mas ela tem família, tem pessoas próximas, mas ela simplesmente vive como se estivesse isolada do mundo. Então tem muita gente que vive assim, ó, sozinha. E Deus está dizendo o quê? Volta lá agora, olha que coisa bacana. Olha o que Ele está dizendo. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela. Gente, regozijo e alegria. Você vê que Deus quer que nós sejamos felizes. Que eu e você venhamos desfrutar de alegria, de felicidade. Coisas estas, não como o mundo oferece não, gente. Eu não estou falando quando, bispo, para mim ficar feliz eu tenho que ir numa festa, numa farra. Como diz o outro ali, era no forró que ele ia. Mas o que adiantava? Não era feliz, largava o dinheiro dele todo ali, dançava para lá, dançava para cá, aquela coisa toda. Mas é apenas um momento de distração, mas que não traz felicidade, gente. A verdadeira felicidade, só a presença de Deus proporciona. Só a presença de Deus proporciona. Sabe por quê? Vou te explicar o que é isso. Quando Deus criou o primeiro homem, Ele o formou do pó da terra, do barro da terra. E quando estava pronto, soprou nas narinas daquele homem o fôlego de vida. Mostra aí. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, quando ele soprou nas narinas do primeiro homem esse fôlego de vida, ele... Sabe o que ele soprou ali? O espírito dele. Então, todo ser humano tem uma parte de Deus dentro daquela pessoa. O bandido tem? Tem. O homicida tem? Tem. O ladrão tem? Tem. Todo ser humano. Aqueles que se julgam bons e aqueles que são maus. Todos eles têm. Então, quando você se aproxima de Deus e busca Deus, aquela parte de Deus que está dentro de você se alegra e você se sente completo. Mas quando a pessoa está longe de Deus, aquela parte de Deus que está dentro dela se sente distante do Criador, parece ter um buraco dentro da pessoa, está faltando alguma coisa. Sabe o que é isso? É a parte de Deus que chama pelo próprio Deus. Aí a pessoa tenta preencher isso com bebida, com drogas, com farra, com isso, com aquilo, com as alegrias que o mundo pode proporcionar. Ela acha que ela vai ser feliz se ela tiver muito dinheiro, se ela tiver isso, conquistar aquilo outro, mas sempre fica um vazio, porque esse vazio aí, só a presença de Deus. Então, essa verdadeira, essa alegria, esse regozijo que a Bíblia está falando, se torna na vida daqueles que buscam a Deus, gente. Olha lá. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Quando a banda toca, canta, o culto não fica diferente? Fica ou não fica, gente? Por exemplo, aqui graças a Deus tem, mas se não tivesse aqui, por exemplo, a banda, com os instrumentos, com a música, é como se faltasse alguma coisa. Você vê que o próprio Deus orienta, que tem que ter essas coisas, para ter alegria no culto, na reunião.
na vida das pessoas. A música, gente, ela na verdade, ela vem de Deus. Embora o homem muitas vezes use a música para deturpar, né? Uma música que fala de coisas vazias, coisas do mundo, sofrimento, ilusão. Não é essa música que ele está se referindo. É o louvor e adoração a Deus. Já viu como é diferente? Você já percebeu? Como os louvores, os hinos que cantam e falam das coisas de Deus, eles tocam profundamente na gente? É diferente daquela música lá que está falando de fossa, o sujeito foi traído pela mulher, me largou, me trocou pelo outro, eu estou chorando, vou beber, É diferente. Já viu essas músicas que tem por aí? E você pode ver que as músicas que fazem mais sucesso são aquelas que falam da dor no coração. Já percebeu isso? A dor da traição, do amor que foi embora, que me largou, me abandonou. Porque a maioria das pessoas vive isso, sabia? Aí ela se identifica com aquela música, aí ouve, chora, aquela coisa toda. Por quê? Porque aquilo ali é a história dela. É a história dela. Mas não vou colocar assim como música gospel, né? Mas a música que fala das coisas de Deus é diferente, fala de esperança, de alegria, de felicidade, de transformação, e toca na alma. Toca ou não toca, gente? É diferente. A inspiração que vem de Deus é diferente da inspiração do homem, gente. É diferente. Continuando. Atendei-me, povo meu. Quem é povo de Deus aí? Diretor, gostei agora. O diretor cortou na hora certa lá. Quem é povo de Deus aí? Aí, ó. É para você, ó. E você que está em casa acompanhando também, ó. É só quem está aqui na igreja, não. Você que está acompanhando também. Vamos lá. Atendei-me, povo meu. Escutai-me, nação minha. Porque de mim sairá a lei. E estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Essa luz dos povos, gente, a lei que a Bíblia está se referindo aí, é exatamente a vontade de Deus. Quando você obedece à vontade de Deus, você anda na luz. Porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Ela ilumina o seu caminhar, as suas ações, o que você faz. Você não estará no escuro. A grande maioria das pessoas vive no escuro, tentando acertar, e na maioria das vezes erra. Na maioria das vezes erra. Mas a pessoa que está na luz, ela acerta, porque ela está enxergando. Que luz é essa? É a lei, a palavra de Deus, gente. Então ele chama a nossa atenção. O que é a palavra de Deus? É a religião? Não, aqui ó, a palavra de Deus aqui ó, é isso aqui ó. Aqui ó. Não é religião. As pessoas confundem as coisas. O que vai iluminar o seu caminho não é você fazer parte da igreja A, B ou C, ou ser da religião tal. O que vai iluminar o seu caminho é você andar na palavra. Observar a palavra de Deus e viver nela. Obedecer. Aí você vai andar na luz. Você vai enxergar claramente. Perto está a minha justiça. Aparece a minha salvação e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. O braço dele é forte, gente. E você sabe que para a justiça acontecer nesse mundo tem que ser no braço forte de Deus, gente. Porque o mundo que nós vivemos não é justo, não. E muitas das leis dos homens também não são justas. Porém, nós as obedecemos. Eu e você temos que obedecer à lei dos homens. Mas são leis injustas? Muitas são injustas. E aquelas que são justas, nem sempre são colocadas em prática. Ainda tem isso ainda, né?
Por isso que a nossa esperança tem que estar no braço do Senhor, gente, sabia? A nossa esperança está no braço dele, igreja. Porque muitas vezes a justiça do homem falha, a justiça do homem tarda. Os magistrados estão aí desesperados, tentando julgar uma avalanche de causas. Tem gente com causa na justiça aí, 20, 30 anos. Ela vai morrer e quando julgar a causa dela, ela já foi. Você já parou para pensar? A gente não vê aqui muitos testemunhos de pessoas que tinham causas na justiça há muitos anos. Aí quando clamaram a Deus, o resultado saiu rapidamente. Foi ou não foi? Por quê? Porque ali o braço de Deus desceu forte, gente, obrigando a justiça a ser feita. É assim, ó. A nossa esperança não está... Sabe, às vezes as pessoas ficam pensando, quem que vai ser o próximo isso, o próximo aquilo? As eleições estão chegando aí, e muita gente já se alvoroçando, e como é que vai ser? Claro que nós devemos, como cidadãos, votar da melhor maneira possível, mas seja sincero, gente, você está esperando alguma coisa dos homens? Homens são falhos, gente, e até aqueles que têm boa vontade falham também. A nossa esperança está, em Deus, gente. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Aconteça o que acontecer, seja quem for que estiver no poder, se você buscar a Deus, sua vida vai ser abençoada. Independente disso. Seja quem for que estiver lá. Se for uma pessoa justa, louvado seja Deus. E se não for, louvado seja Deus do mesmo jeito. Porque você não depende disso. Você depende de quem? Deus. É dele. Olha lá, muitos buscam o favor daquele que governa. Mas para o homem, a justiça vem do Senhor. Está vendo lá? É dele que vem a justiça, gente. É do nosso Pai. É dele. Claro, devemos orar pela nossa nação? Devemos. Orar pelos que governam? Sim. Para que façam um bom governo, tomem boas decisões. Você sabe que muitos deles às vezes ficam perdidos, sem saber o que fazer. E às vezes acha que uma coisa vai dar certo, acaba dando errado. Mas, no nosso caso, de quem esperamos? Do Senhor, porque Ele sim, que domina sobre todas as coisas. Quem é o dono do ouro e da prata? Quem é o dono da saúde? Quem é o Deus de todos os viventes? É Ele. Então nossa esperança está nele, somente nele. Vamos continuar. Olha lá. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Olha só que promessa, gente. Os céus vão desaparecer que nem fumaça, e a terra vai envelhecer como um vestido. Os moradores da terra como mosquitos vão morrer. Aquilo que eu falei do reloginho, né? Quantidade de gente morrendo agora, tudo passa. Mas a palavra dele, a justiça dele, não passa, gente. Olha lá. A minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Você sabe que há homens que tentam anular a justiça de Deus. Eles vão morrer que nem mosquitos, mas a justiça de Deus se fará, gente. Não adianta. Não adianta, não há poderes na terra, não há quem possa
Não há poderosos, não há recurso, dinheiro, nada que anula a justiça de Deus. Por isso que Jesus ele falou, o que nós temos que procurar em primeiro lugar? Vamos lá, vamos ver na Bíblia. A Bíblia fala, o que nós temos que procurar em primeiro lugar? Olha lá. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aí, ó. Por isso eu e você temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, gente. Essa não pode ser anulada. Às vezes as pessoas tentam agradar homens, favor dos homens, estar bem com os homens. Só que isso não adianta nada, porque o homem do jeito que nasce hoje morre amanhã. E se esse homem tentar impedir a justiça de Deus, ele vai ser atropelado. Qual é o homem que vai poder impedir a justiça de Deus de acontecer? Então a minha e a sua preocupação tem que ser buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Aproveitando esse exemplo da justiça, quando uma pessoa tem uma causa na justiça, é natural que ela convoque, que ela contrate um advogado. Isso é normal. E o processo vai passar pela mão de um juiz. Vai ou não vai? Vai. E pode até parecer que o seu destino, ou o destino daquela causa, está na mão daquele juiz. Pode até parecer isso. Mas na verdade não está. Você sabia disso? Porque quem está acima do juiz? Quem está acima do seu advogado? O promotor ou aquele advogado da causa contrária, até ele está na mão de Deus também. Ele está lá preparando lá uma acusação contra você, seu advogado está preparando uma defesa e o juiz vai julgar. Só que Deus conhece todos os três. Tanto que acusa, como aquele que defende, como aquele que julga. Agora, ele só vai se manifestar se uma destas partes clamar o nome dele, gente. Digamos que você seja uma dessas partes. Aí você fala assim, não, eu contratei um melhor advogado. Esse advogado cobra caro, esse danado aí vai me dar vitória. Será? Você já pensou se aquele juiz acorda de mau humor naquele dia? Ou pouco antes da audiência, a mulher do juiz liga, dá um esculacho nele, os dois brigam, ele entra lá no tribunal, porque ele é homem, é ou não é homem? Aí ele já entra lá chateado, aborrecido com a mulher dele, ela vai ver quando eu chegar em casa, ela me aguarda. Aí ele já entra no tribunal de cara feia, já olha para você, já chateado, cheio de processo para julgar, aborrecido. Quer saber, eu vou julgar logo essa causa aqui. Quem que é? É o Joaquim contra a Joaquina. Aí ele olha assim, dá uma lida mais ou menos, o advogado fala daqui defendendo, o outro advogado defendendo de um lado, ele olha para um lado, causa da Joaquina! Ou não? Ele olha assim, a Joaquina parece com a minha mulher. Causa do Joaquim! E aí, você vai dizer o que para ele? O juiz, espera aí! A Joaquina vai pular de alegria e o juiz falar, pá, bateu o martelo, acabou a sessão. Aí o advogado fala, meu Deus, o que aconteceu com esse juiz? Eu conheço ele, o homem está virado hoje. Só que você não sabe o que aconteceu ali antes. A mulher dele ligou e os dois, a coisa vai ficar feia depois. São ou não são homens, gente? Ou o contrário, às vezes aquele seu advogado que você pagou caro, ele é que foi que levou uma bronca da mulher. A mulher falou com ele que comprou lá um negócio, não devia, ele ficou apavorado, meu Deus, e agora? Aí já entrou na audiência com a cabeça quente. Tinha uma linha de defesa, chegou na hora, se enrolou todo, meteu os pés pelas mãos, você perdeu sua causa, e aí? Isso pode ou não pode acontecer? E se acontecer que o seu advogado tem uma dor de barriga?
Na hora da audiência, deu uma dor de barriga nele. Não dá para ir. Cadê o meu sócio? Chama o outro lá para me representar, que a coisa está feia. Se eu sentar lá naquela cadeira, dali eu não saio. Vai lá, me representa lá, tá aqui a causa essa aqui, julga lá. E ele vai correndo para o banheiro, se der tempo, eu chego a tempo ainda, olha lá. E aí ele vai, lá no fórum, entra no banheiro, dali ninguém tira o homem mais. Aí está o substituto dele lá, que não tem a mesma eloquência, vai, você entra, mas cadê o advogado fulano? Ih, minha senhora, aconteceu um problema com ele aí, ele está internado no vaso ali quer dizer, ele está... E para piorar, quando ele termina, ele olha assim, não tem papel. Ai, Jesus, como é que eu saio daqui? Aí ele começa a gritar lá dentro, ninguém para socorrer ele, para levar um papel para ele, do jeito que ele está, ele não pode sair. E a causa está, a audiência está rolando, e você preocupada, e o outro advogado suando. Aí o outro, o promotor ou o advogado da outra causa, percebe, agora eu vou deitar e rolar. Aí faz uma bela de uma defesa, a sua é fraca e você perde a causa. Aí o juiz bate o martelo, pá! Aí quando ele levanta e sai, entra o advogado correndo, cheguei! Doutor, chegou tarde. E aí, ganhamos? Não, perdemos. Não é assim? Ou não é assim? Então a sua esperança está em quem? A dor de barriga pode dar no juiz também, pode ou não pode? Você sabe que às vezes tem causas que correm a revelia porque a pessoa não consegue chegar lá na hora da audiência? Ficou presa no engarrafamento, teve um acidente, bateu o carro. E aí? Onde está a sua esperança? Quem é que vai julgar a sua causa? Quem conhece o corpo do homem para saber se ele vai ficar doente, se ele vai ter saúde? Quem conhece? Gente, o domínio dele é sobre todas as coisas, gente. Você já parou para pensar bem nisso? Olha lá. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Sabe quem defende a sua causa? Olha lá, ó. Olha lá. É aquele que está nas alturas. É aquele lá, ó. Entenderam? É o carro ou o cavalo que dão a vitória? Não. É o Senhor dos Exércitos. E eu vou dizer para você, o Senhor dos Exércitos, estando com você, não vai ter causa que você perca. Agora, a pergunta é, você está com Ele? Porque você sabe que é recíproco, né? Para que Deus esteja com você, é necessário que você esteja com Ele. Então, gente, não perca a esperança. Essa reunião aqui é um clamor daqueles que não perdem a esperança. Fique de pé todos em nome de Jesus. Porque nele está a nossa esperança, igreja. Seja qual for a sua causa, Ele julga e Ele te dá a vitória. Qual que é o nosso advogado? Quem é o nosso advogado? Vamos lá, quem é o nosso advogado? O advogado É o meu Senhor. Ele